E aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, continuando nossa série sobre Django REST Framework, hoje nós veremos como usar o Django Filter. Lembrando que todo o nosso projeto está em github.com/rg3915/drfexample e a dica de hoje, que é a dica número 52, está em dicasdedjango.com.br/52drf Django Filter. Então, essa daqui é a documentação do Django REST Framework, a parte de filtering. O link está aí na descrição do vídeo. E nós usaremos também o Django Filter, está aqui o link da documentação também. Então eu vou ativar aqui minha virtual env, source.venv/bin/activate. Então primeiro veremos o filtrando a query set. E a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar o arquivo, eu vou mexer só no blog, tá? Eu vou arrumar o models.py e vou fazer o seguinte. From Django contrib alf models import user. Aqui eu vou diminuir para 30. Eu vou chamar de first name. E aqui eu vou colocar um last name com null igual a true. Daí eu vou definir aqui um property, full name, .strip. Daí aqui self first name e self last name or aspas vazia. Daí aqui será full name. Eu vou arrumar aqui também e vou colocar um char field title, max length 30 também, preenchimento obrigatório. E eu vou fazer aqui um created by para user com verbosiname igual a criado por. E aqui eu vou colocar title. Eu vou mexer também no admin, só vou mudar aqui para list display the under str e aqui list display title autor e aqui created by. Agora aqui em views.py eu vou colocar aqui is authenticated e aqui no post eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma cópia disso aqui, comentar e fazer um filtro created by username. E aqui eu vou filtrar por Regis. Aqui eu vou tirar uma cópia e vou deixar aqui como is authenticated. E esse daqui eu vou comentar também, não vou usar ele por enquanto. Python manage.py make migrations. O list display tem alguma coisa errada, vamos corrigir. Uma vírgulazinha aqui. É porque ele está dizendo que precisa ser uma lista ou uma tupla. Vou colocar um valor default para os campos obrigatórios e Python manage.py migrate. Eu vou rodar aqui Python manage.py seed para o blog number 120. Python manage.py run server. Eu tenho aqui um usuário chamado Regis e eu tenho aqui vários posts. O primeiro aqui eu vou colocar criado por admin. O segundo Regis e o terceiro Regis também. Então, como aqui no views eu coloquei created by Regis, na hora que eu entrar aqui em localhost 2.8000/blog, na hora que eu clicar em posts, na hora que eu entrar aqui em posts, ele vai me retornar só os posts que foram criados pelo Regis. Então, se a gente conferir aqui, o segundo e o terceiro, que é o Special Part e o Det Office, são os dois que estão retornando aqui, ó. Special Part e Det Office. Foram os dois criados pelo Regis. Agora vamos fazer um filtro pelo usuário logado. Então aqui no views.py eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar isso daqui e vou fazer o seguinte. Def get query set self user igual self.request.user return post.objects.filter created by igual a user.
Na hora que eu fizer isso, quando eu rodar aqui python-manage.py run server, ele vai dar esse erro aqui, ó, base name é um argumento não especificado. Então, para a gente corrigir esse problema, a gente vai fazer o seguinte, vem aqui em blog_urls.py e eu vou colocar tanto nesse daqui quanto nesse aqui. Eu vou copiar aqui e colocar assim, base name igual, só que aqui é o nome do model, então a gente escreve desse jeito aqui. Bom, isso já resolve esse problema aqui. Ó, não temos mais o bug. E daí eu vou fazer o seguinte. Eu estou logado como admin, por isso que apareceu o window aqui. Eu vou entrar aqui no settings.py e vou comentar esse JWT Authentication. Bom, então quando eu entrei aqui, como eu já estou logado como admin, ele me retornou só os posts do admin. Se eu mudar mais um aqui, por exemplo, esse terceiro aqui, quarto na verdade, para admin, que é o Race3, então ele vai aparecer aqui também, o Race3. Então foi retornado aqui o filtro pelo usuário logado. Agora veremos como filtrar a partir de Query Parameters. Então, eu já comentei aqui no Settings. Agora eu vou vir aqui no Post View e vou comentar. Eu vou duplicar isso daqui. Comentar o primeiro. E vou fazer o seguinte. Query set post object all. Username igual self.request queryparams.get username. If username, então o meu query set será query set.filter, onde o created by dunder username será igual a username. Daí o return será só o query set. Quando eu fizer isso, significa que eu posso filtrar da seguinte forma. Eu posso escrever aqui, interrogação, username igual a Regis. Daí ele me retorna só os registros, daí ele retorna os posts que foram criados pelo Regis. Agora veremos como fazer um filtro genérico usando o Django Filter. Lembrando que a documentação do Django Filter é essa daqui, o link está na descrição do vídeo. Então nós fazemos o seguinte. Pip install Django Filter. Pip freeze Django Filter. Vamos colocar no requirements.txt. Daí eu venho aqui em Settings. E aqui em Styled Apps. Eu coloco Django underline Filters no plural. E aqui em REST Framework eu escrevo Default Filter Backends Django underline filters ponto REST Framework ponto Django Filter Backend. Daí eu venho no blog em views.py. Aqui eu simplesmente escrevo filter set fields, filtrando por title ou por body. Daí eu vou comentar isso daqui porque eu não vou usar ele mais. python-manage.py run server. Só que aí, para eu fazer o filtro aqui, eu preciso escrever title. E eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó, Trial Hopes Simple War. Ctrl C, Ctrl V e colocar aqui. Ele deu esse errinho aqui porque eu comentei aqui, mas eu não voltei esse primeiro aqui. Então eu tenho que voltar esse query set principal aqui. Deixa eu rodar aqui de novo. Pronto. Agora ele funcionou. Se eu pegar um outro aqui, vou pegar, por exemplo, o body que tem aqui dentro. Ctrl V. Ele não retornou porque a sentença é muito grande. Ele não retornou de novo. Vou pegar pelo título. Ok, agora ele retornou.
Só que vocês perceberam o problema que nós temos aqui? O problema é que eu não consigo fazer uma busca no body apenas por algumas palavras. Eu tenho que escrever a sentença inteira, tanto no body quanto no título. Então, uma solução para isso é a gente adicionar um filtro específico usando o filter set class. Eu vou criar um arquivo aqui, vou dar um save as, chamado filters.py. Daí from Django filters import REST framework as filter e from blog.models import post class post filter filters.filterset title filters.char filter field name igual a title e lookup expression igual a i contains. E daí eu faço o mesmo para body class meta model post e fields, que é exatamente o nome da variável que eu acabei de definir, que é title e body. Daí eu venho aqui em views.py, faço aqui filters import post filter. Daí aqui eu vou comentar essa linha aqui e vou escrever filter set class igual a post filter. python-py run server. E agora eu posso escrever apenas uma palavra pequena, por exemplo aqui assume. Então body assume. Ele me retornou vários aqui, 2 no caso. E aí se eu pegar aqui um título, por exemplo, skin, e ele já retorna aqui para mim. Então agora ficou muito mais fácil, né? E por fim, vamos criar um campo de busca. Eu simplesmente faço from Django REST Framework ponto filters e aqui search filter. Vou colocar aqui no autor porque não está tão poluído. Então eu faço filter backends igual a search filter, põe uma vírgulazinha aqui e os search fields, que serão os campos, será first name e last name. Então se eu entrar aqui run server, vou entrar aqui em authors e daí se eu colocar aqui em cima interrogação search igual a Michael, aí ele me retorna duas pessoas chamadas Michael. Deixa eu ver o nome de um outro autor aqui, Jones. Eu posso vir por aqui também e digitar Jones. Daí ele me retorna aqui. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e valeu, um abraço e até a próxima.